Meu nome é Lília Toledo, eu sou administradora, tenho MBA em gestão empresarial e tenho atuado como mentora de negócios já tem alguns anos. Há 2 anos eu atuo com método, né, através de uma metodologia específica. E sou apaixonada por pessoas e pelo desenvolvimento das pessoas. E comunicação é uma das cerejinhas que eu gosto de conversar, que eu gosto de discutir, porque tudo gira em torno da comunicação. Toda troca gira em torno da comunicação, e não só a comunicação falada. Mas eu não quero dar spoiler, porque eu e Isabel vamos falar sobre muitos desses detalhes hoje. Então, essa é a minha apresentação rápida. Isabel, por favor, conte-nos um pouco sobre você. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos. Que bom que vocês estão aqui. É um prazer participar desse projeto, inaugurar esse projeto, que é um projeto incrível e com certeza vai voar muito, porque é uma proposta diferente, nova e que tem e tem tem tudo assim para realmente ajudar as pessoas que querem um diferencial nesse processo de mentoria, né? Então, parabéns a Marinês, ao Laércio, a Catnap, e eu desejo realmente muito sucesso a vocês. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você. Você sabe que eu sou muito sua fã e a comunicação é essencial, né, na vida. E quando a gente fala de mentoria de negócios, isso fica muito mais forte, porque um processo de mentoria, para dar certo, ele precisa que tenha uma comunicação limpa, direta, transparente, para que não haja nenhum tipo de ruído, para que o mentorado não saia com dúvidas do processo, né? Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho de é, como que a gente pode fazer para que esse processo transcorra de uma maneira é, de sucesso, né? Para a gente chegar no final e a coisa realmente estar redondinha. Eu sou jornalista já há mais de 10 anos, sempre trabalhei na área corporativa e acho que me identifico muito, né, com tudo que está dentro desse universo corporativo e hoje eu tenho a minha agência, que é a Essência Comunicação. Eu já trabalhei muito no mercado, saí para empreender, e a Essência traz muito essa trilha de ajudar as pessoas que estão em transição de carreira para um movimento empreendedor, especialmente. Eu trabalho muito no LinkedIn, hoje é a minha plataforma de trabalho, ali eu me posiciono, ali eu trago meu conteúdo, e ali eu falo muito com esse público que está buscando orientação, está querendo entender até o uso da plataforma para poder posicionar sua marca, a marca da sua empresa. Então, a gente tem aí bastante assunto para desenvolver, focado nesse público, né? Acho que esse público que busca mentoria é um público que está muito envolvido com esse universo corporativo, e eu espero que a gente possa trazer para vocês essas expectativas, né? Que a gente possa, então, cobrir essas expectativas que vocês têm hoje para a gente. Muito bem. Assim, a Isabel, para mim, é uma referência Ai, quando se fala de comunicação e posicionamento, principalmente em redes sociais. Eu gosto muito, eu tenho assim muita admiração, respeito, e eu babo nos conteúdos que a Isabel disponibiliza nas redes, assim, sério. E eu não sou especialista em comunicação. Eu posso dizer que eu sou uma apaixonada por comunicação, mas muito mais como é que o ser humano age para tentar se comunicar. Eu sou muito mais, talvez, nesse aspecto, né, do hardware do que do software, né? Eu sou curiosa em comunicação. Acho que assim fica melhor a definição, porque não dá para comparar, por exemplo, o que Isabel sabe sobre o tema e o que eu tenho de experiência nesse assunto. Mas, assim, uma coisa que eu acho muito interessante nessa troca que a gente faz, Isabel, é justamente esse encaixe para a mentoria de negócios, né? Eu atuo como mentora já, sei lá, uns 8, 9 anos. Venho atuando de maneira mais profissional
há 2 anos, e uma das coisas que eu percebo nesse universo é que a comunicação entre a mentora e o seu mentorado, entre o mentor e o seu mentorado, ela muitas vezes peca no começo, já erra no começo. Quando a gente acha que o mentor está acima do mentorado e uma série de coisas. Porque tem além da fala, né, Isabel? Tem a postura, tem os gestos, tem toda uma comunicação visual que a gente faz também. Mas eu queria falar um pouco sobre gatilhos de comunicação, coisinhas que a gente às vezes dispara no outro sem perceber. O que você traz sobre isso? O que você pode, de repente, despertar o interesse nas pessoas que estão ouvindo a gente sobre esses gatilhos que a gente desperta? Hoje a gente fala muito nesse termo, né, de usar os gatilhos para gerar interesse quando a gente se comunica, né? Os gatilhos, eles são um produto, não é uma novidade, né? É muito de uma coisa de marketing para vender. Então, existem gatilhos da escassez, o gatilho da atenção, o gatilho, enfim, existem, né? É um estudo enorme, a gente não vai se aprofundar aqui, mas a gente sabe que o marketing já usa isso com muita propriedade há muito tempo para fazer o seu papel de vendedor. Né, de vender um produto. E com o advento das redes sociais, né, toda essa avalanche de informação que a gente tem, os gatilhos se tornaram ainda mais importantes nesse trabalho de comunicação, porque você precisa chamar a atenção do seu público. E aí, o que, que você vai fazer? Você precisa criar uma estratégia de comunicação aonde esse público preste atenção naquilo que você está dizendo. Então, quando a gente aciona um gatilho num produto que você está vendendo pela rede social, por exemplo, você está fazendo um papel de comunicar a sua ideia de forma que aquele público que você quer atingir é, fisgue aquilo que você quer vender. Ele presta atenção e ele pega aquilo para ele, né? Ele se identifica de alguma forma. Diga Isso lá, querido. eu acho interessante, porque assim, antes de conhecer como é que funcionavam esses gatilhos, eu imaginava que eles eram todos subterfúgios para enganar o cliente. E na verdade, o gatilho ele só vai trabalhar com aquilo que já existe no ser humano. Né? Então, você usou o exemplo do gatilho da escassez. O ser humano tem medo de perder oportunidade. E às vezes o medo de perder oportunidade é maior do que querer ganhar uma vantagem. Então, se você Verdade. disser que você só tem mais 3 unidades, algo em mim desperta, isso é o gatilho, né? É Uhum. o despertar dessa reação natural que o ser humano tem de querer aproveitar aquela oportunidade. Usar gatilho não é enrolar o interlocutor, não é enganar o interlocutor, isso que eu queria deixar bastante claro. Porque na comunicação mentor-mentorado, a gente usa gatilhos de comunicação. Então, quando eu quero que, por exemplo, o mentorado preste atenção, muita atenção, numa palavra só, eu vou mudar o tom de voz, eu vou usar uma palavra específica. Então, é isso que é bacana, você poder começar a observar o que está acontecendo no marketing, por exemplo, né, nos comerciais e tal, e trazer isso para a sua realidade, né? Trazer isso para a sua realidade entre a comunicação interpessoal entre mentor e mentorado, né? Você também faz mentorias, Isabel? Faço sim, mas eu trabalho muito essa questão do posicionamento da marca pessoal na rede social, no LinkedIn principalmente, né? E aí a gente tem todo um trabalho estratégico de criar essa comunicação, de criar esse conteúdo que vai chamar a atenção daquela audiência que você quer atingir, né? Então, a gente está o tempo todo usando de comunicação, né? E aí a gente também presta muita atenção para a gente não entrar num outro terreno que é um terreno perigoso, que é a questão da reputação de imagem, porque a gente precisa também ter a medida dessa comunicação. É como você falou, não é para enrolar e não é para enganar ninguém, né? É para a gente promover uma conversa
transparente, né, totalmente direta, né. O mentorado ele precisa entender, porque o processo de mentoria, ele não é um processo de o mentor ele não entrega nada para o mentorado, o mentor ele vai ajudar esse mentorado a desenvolver as ideias que ele tem, né. É como se ele desse um norte, e aí é o mentorado que vai buscar e achar, as soluções que ele está procurando. Então, é um trabalho de equipe, é um trabalho em conjunto. E essa comunicação, essa troca entre esses dois, precisa ser muito clara, precisa ser muito aberta, para que o processo transcorra de uma maneira perfeita, né? Que a pessoa atinja o seu objetivo. E você sabe que você me trouxe agora, eu consegui enxergar duas cenas, na verdade. Uma cena é a do mentor se posicionando nas redes enquanto mentor de negócios. Como a gente está num seminário que chama Ateliê de Mentores, eu acho que esse assunto a gente pode, de repente, dar um caldinho a mais aqui. E tem as estratégias de comunicação para que o mentorado ouça, entenda, aceite, abrace as provocações que o mentor faz. Então, são duas, só nesse pedacinho já tem um monte de coisa para a gente conversar, né? Eu uso muito esse exemplo, Isabel, porque boa parte do meu trabalho, principalmente esse ano, tem sido em eventos externos. Então, hackathons, megatons, hacktudos, space apps. E aí você tem 30 minutos de mentoria com uma equipe, depois daqui a 30 minutos de mentoria com outra equipe. Nem sempre dá tempo de você estruturar um processo de evolução com aquela equipe que vai ser mentorada. Muitas vezes você só tem 30 minutos. E aí Uhum. você não tem muito como estruturar um planejamento de comunicação a longo prazo. Você tem que ser assertivo. E aí é que eu acho interessante a gente já ter um posicionamento de, de mentora de negócios, de mentor de negócios, bem fortalecido, bem estruturado, para ficar mais fácil de começar o processo. É muito diferente, né, quando a gente vai fazer um trabalho a longo prazo e a curto prazo. Como é que fica o planejamento da comunicação e do posicionamento nesses dois casos, Isabel? Isso é super importante, né, Lilian? E aí vem uma outra palavra que eu acho chave no processo, né, que anda muito junto quando a gente fala em comunicação, que é planejamento. Você precisa ter um planejamento, porque você precisa se resguardar, porque muitas coisas acontecem no processo e às vezes você está contando com um modelo certinho que você acha que aquilo vai transcorrer daquela maneira e de repente alguma coisa desvia o processo, sei lá, qualquer coisa nova que entrou, uma ideia que o mentor ou o mentorado teve, desvia completamente a atenção. Eu vou te dar um exemplo vivo, né? Quando eu saí do mercado, eu tentei voltar para me recolocar na área de comunicação, né? Eu estava na área de educação, é, e aí eu quis voltar para a área. Bom, vou tentar voltar, vou tentar me recolocar na área de comunicação. E aí eu fiz um processo de outplacement, aonde a gente vinha trabalhando o objetivo de voltar para o mercado de comunicação. E aí não fluiu, não foi, não aconteceu. E aí, no meio do processo, eu decidi que vamos. Na verdade, nós decidimos em conjunto, né, que a gente vamos olhar para o empreendedorismo de novo. Você já tem uma história empreendedora, eu já tinha uma história empreendedora lá atrás. Vamos resgatar isso? E aí, nesse momento, eu precisei parar, a gente precisou reestruturar todo o planejamento que eu tinha para voltar para o mercado e aí mudar completamente a maneira de me comunicar, a maneira de fazer as minhas conexões, de fazer o meu networking, de entender esse processo novo para poder abraçar o empreendedorismo de novo. Então, isso são coisas que acontecem num processo de mentoria, né? O mentorado ele vem com uma proposta, de repente no meio do caminho alguma coisa acontece e você precisa virar isso. E aí o que que você faz? Então, há que se ter mesmo um planejamento, é um plano B, né? O famoso plano B. A gente precisa pensar que pode acontecer. Então, acho que planejamento
é uma palavra que anda de mão dada mesmo com quando a gente fala em mentoria de negócio, quando a gente fala em estratégia de comunicação, em qualquer coisa, exatamente, em qualquer coisa. Mas como a gente está focando aqui nesse nicho, né, para a gente entender que é essencial você contar que pode haver, sim, alguma mudança e o que você vai fazer agora, porque o mentorado, no caso do mentorado, ele está esperando que o mentor, que é aquela pessoa que tem a bagagem, que tem a experiência, que tem a vivência, vá saber como conduzir esse processo, né? E aí, se você não, você como mentor não tem o plano B, você não tem um planejamento para uma outra possibilidade, o processo, você vai parar aquele processo todo e aí você vai gerar coisas que, né, uma frustração, você vai gerar, enfim, coisas que com as quais você não contava. Então, acho que para não haver esse tipo de ruído aí no meio do processo, é preciso sim ter um planejamento para qualquer outra situação que saia um pouco que desvie um pouco daquilo que você começou lá no início, né? É muito interessante, porque eu gosto muito de. A gente já discutiu isso várias vezes, né, no ambiente de mentoria, no ambiente de empreendedorismo, que seria legal se a gente tivesse um roteiro para o mentor, né, para quando a gente fosse mentorar, poder seguir uns passos. E não é assim, né, porque a mentoria é orgânica, a mentoria é viva. Então, se você não tiver minimamente alguma coisa já planejada, a sua comunicação muito provavelmente vai falhar em algum momento. Existem estratégias de comunicação que são específicas para um público em massa, né? Então, quando a gente vai se posicionar nas redes, por exemplo, tem lá as suas estratégias, mas tem também as estratégias para o face to face, né? Para o cara a cara, aquele tete a Tete a tete. tete. E eu gosto muito de perceber como as pessoas se comunicam, né? Como é que elas chegam no processo de mentoria. A maioria das vezes, nunca é sempre, mas a maioria das vezes, eu percebo que o mentorado chega achando que vai descer ali o sábio da montanha, por todo o conhecimento do mundo dos negócios, né? Por outro lado, chega achando que vai encontrar ali uma pessoa praticamente engatinhando, nas fraldas ainda, É verdade. pré-conceito ainda, nesse mundo de empreendedorismo. E, principalmente em eventos, né, hackathons, essas coisas todas, elas acontecem com um público normalmente mais jovem, né? Uhum. Só que eu percebo que a juventude hoje tem uma bagagem que é assustadora. Gente com 21, 22 anos que já é CEO, que já teve empresa. Eu, imagina, com 21 anos estava usando calculadora ainda, né? Nossa, é verdade. É uma outra realidade, é um outro mundo, a gente não pode É. fingir que isso não acontece. E as estratégias de comunicação, elas têm mudado também por conta dessa evolução humana natural que está acontecendo, né? É, há um tempo atrás, a gente valorizava muito a expressão séria, a expressão sisuda, o tom de voz sério. Hoje em dia, se você começa uma conversa usando essa estratégia de comunicação num desses eventos, por exemplo, você não vai ser muito bem considerado. Muito provavelmente a pessoa não vai te ouvir, porque não é a mesma língua. Não que a Uhum. pessoa tenha que chegar falando um monte de gírias, nem nada e tal, mas uma coisa que eu percebo que tem feito muito a diferença é a expressão facial e a expressão leve, e não sisuda. Então, a comunicação além da palavra, sabe, Isabel? Sim. Eu tenho procurado observar como é que as pessoas vêm se comportando com relação a isso. Você também observa essa mudança no comportamento da comunicação das pessoas? Completamente. É perfeita essa colocação, porque, eh, estamos num processo de muitas mudanças, né. Receber muitas coisas novas, colocar na nossa cabeça, entender esse processo. A gente está fazendo parte de um momento muito, eu acho até muito especial na história da humanidade mesmo, né. A gente faz parte de um processo que tem muita coisa mudando. E aí você trouxe esse ponto bem interessante, porque eu ia falar exatamente isso, né? A comunicação, ela começa
de fora para dentro muitas vezes, né. Então, nesse caso, quando você fala, né, de uma pessoa que tem uma postura mais fechada, né, mais aquela coisa mais séria para lidar com um ambiente de startups, por exemplo, onde você lida com a grande maioria de pessoas muito mais jovens, né, meninos de 20, 21 anos aí, é, é muito difícil, porque é muito difícil para a pessoa mais velha e é muito difícil para os meninos, né, para a galera da startup, porque é, a expectativa é de receber informação e não alguém que queira mostrar algum tipo de autoridade numa postura mais fechada. E aí realmente isso você já quebra muito desse primeiro momento da comunicação, você já talvez traga algum prejuízo ali, porque é aquela questão da primeira impressão, né? Então, é, tudo isso a gente precisa estudar, né? Quando você vai lidar com essa galera mais nova, né, nesse ambiente, você precisa entender que você não tem que chegar também, né, totalmente diferente daquilo que você é, porque cada um é cada um, mas você tem que buscar um equilíbrio para saber se comunicar e estar aberto para entender o que eles têm para passar, porque eu acho que as coisas vão se equilibrando, né? Enquanto quando você se mostra quando você se mostra aberto a receber o novo flui super natural. E aí você vê que aquilo é muito possível. Hoje a gente vive esse processo. Aquilo que é mais sênior precisa se abrir para esse novo de uma maneira assim natural mesmo, porque as coisas estão acontecendo, né? E se a gente não souber receber isso, fica muito complicado. E eles, por sua vez, precisam dessa senioridade, porque essa senioridade já passou por muita coisa, né? Que ela pode extrair e passar para eles coisas muito preciosas para que eles não errem, né? Olha, eu já passei por isso já aconteceu, então fica uma dica, sabe, por experiência própria, preste atenção aqui, ali, e eles vão ajustando de acordo com as demandas que eles têm. Mas eu acho que esse equilíbrio é muito importante dos dois lados, né? Para que os dois se aceitem e trabalhem de uma maneira linear mesmo, não é aquilo que você falou, né? Aquela coisa do mentor, o mentor não está aqui em cima. Qual é a diferença do mentor, né? Porque o mentor ele tem um pouco mais de estrada, ele já desbravou. Então ele já abriu o caminho para quem está vindo, mas não tem mais isso, né? E aí eu lembro assim, você falando, me veio na cabeça uma imagem. Se você, quando você coloca qualquer banco de imagem, né? Quando você fala em comunicação, geralmente a imagem é dois personagens e uma linha reta, né? Porque a comunicação é isso, né? É daqui para cá. Quando a gente fala num mentor que está em cima, essa linha não é mais reta. É, você Então, quebra. isso não é comunicação. Essa linha faz assim, não. Tem que ser aqui, então tem que ser nivelado, sabe? E aí a gente também entra numa questão que eu acho que é muito importante, que é a questão do posicionamento dessas lideranças, né? Como essas pessoas que lideram, que têm essa posição de gestão, como que elas precisam trabalhar essa cabeça para lidar com esse novo, para lidar com esse momento, né? Então a gente entra muito nessa coisa da liderança humanizada, da gestão linear, essa coisa de estar ali alinhado, de você se colocar no lugar do outro, de exercer uma empatia, de entender o posicionamento do outro, enfim. Mas é sempre nesse objetivo de estar alinhado para que o objetivo que alcançar alguma coisa, ele realmente aconteça, né? Alinhamento e conexão, né? Talvez sejam as Totalmente. etapas de qualquer comunicação, né? Sim, A gente sempre vai estar aqui, claro, falando sobre o ambiente de mentoria de negócios, mas sem conexão e sem esse alinhamento, o que eu gosto
uma das premissas do método que eu uso para fazer mentoria é estar no mesmo plano, é estar Uhum. nível. Agora que a gente está assim, sem bancada, sem palanque, sem palco, bora Isso. estar junto. E a Juliana colocou um comentário muito interessante no chat, que ela falou o seguinte, que algumas pessoas dizem que as redes sociais prejudicam a comunicação. E, por um lado, eu acho que pode ter realmente algumas perdas, né? Mas também vejo muita coisa positiva. Aqui, por exemplo, a gente tá, eu estou em São Paulo, você no Rio, e a gente está junto. E tem gente aqui que é do Nordeste, de Portugal, do Sul, tem gente do Brasil todo aqui conversando com a gente e a gente está junto. Então, assim, se não fossem as redes sociais, essa tecnologia de aproximação, as pessoas não saberiam que a gente ia estar aqui conversando sobre isso hoje, né? Então, assim, Ju, eu vou deixar a especialista falar, mas eu vou dar meu pitaquinho nesse aspecto antes. Depende tudo de como você usa. Esses dias eu vi uma moça que eu admiro bastante até reclamando no LinkedIn que estava vendo muito conteúdo superficial na rede. Eu falei, caraca, será que a gente está na mesma rede? Porque eu tenho visto cada vez mais conteúdo bom. Então também depende de muito de com quem eu me conecto. Olha a conexão aí de novo. Com quem eu estou me conectando, com quem eu estou me alinhando nas redes. E aí a comunicação e conteúdo e qualidade flui muito melhor. Mas na mentoria de negócios, por exemplo, usar as redes sociais, eu vou dar mais um exemplo e aí eu te deixo falar, eu prometo. Uma coisa que assim que para mim foi inesperado. Esse ano eu participei de um evento da NASA, o SpaceX, e toda a comunicação entre organização, mentores, equipes, fornecedores, mentorados, foi toda feita numa plataforma chamada Discord. Foram mais de 500 equipes de startups no mundo todo. Não, desculpa, no Brasil. No mundo todo foram mais de 35 mil. Mas este evento específico, num mesmo ambiente, tinham 500 equipes sendo mentoradas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Eu achei fantástico. Era um lugar virtual, mas eu já me imaginei num pavilhão. Então você entra nas salas, você participa das conversas, é quase como se fosse físico. Eu Uhum. acho que depende muito de como a gente usa. O que você acha, Isabel? Falei muito, perdão. Não, você é maravilhosa, você pode falar o quanto você quiser, eu também fico aqui, ó, só tietando. Eu acho, Lilian, eu sou muito fã desse movimento de redes sociais. Fã, assim, eu olho para as redes sociais, como uma oportunidade sensacional. Eu acho que as redes sociais ainda vão, se remodelar muito. Eu acho que as redes sociais vão viver vários processos, porque nós vamos nos ajustar muito. Então é sabe, um ciclo. As redes sociais vão se ajustar e a gente vai ter que se ajustar a esse modelo e por conta disso elas também vão aparando as arestas e a gente vai se comunicando e trazendo uma forma nova de usar as redes sociais. Eu acho que a gente está muito no início, é tudo muito novo para a gente, e por isso ainda há muita coisa que não flui, não acontece de uma maneira perfeita, correta, e tudo bem, porque a gente está aprendendo muito isso. Hoje de manhã mesmo eu recebi um link com uma notícia de uma menina que perdeu um estágio na NASA, porque ela foi botar no Twitter, né, que ela passou no estágio, mas e aí uma pessoa de dentro da NASA, dessa comissão que analisa o currículo dos estagiários, enfim, porque ela botou um palavrão dizendo que estava dentro. Aí ele só botou uma palavra assim, ele escreveu para ela assim, language, que é uma coisa tipo, ó, presta atenção no vocabulário, né? Uma coisa meio assim. Ele só escreveu isso para ela, language. E ela retrucou com vários palavrões, sabe? Tipo, me respeita porque eu tô na NASA, mas aí nesse contexto ela botou vários palavrões ali dentro.
E aí ele replicou, dizendo para ela que ele era uma pessoa de lá de dentro, que ele trabalhava dentro de um comitê, e aí a menina perdeu o estágio. Ele depois se posicionou dizendo que não foi por ele não tirou ela de dentro de lá, mas as hashtags que viralizaram em cima desse tweet foram muitas, então que a NASA achou por bem que essa menina não deveria estar participando do processo. Então, esse lado da rede social, como a Juliana estava falando, né, ele é um lado ruim, é um lado negativo, porque a gente acha que pode tudo, a gente pode falar tudo, a gente pode colocar tudo ali dentro. E a gente ainda está aprendendo a duras penas, e isso faz parte do processo, que a gente ainda que não é para colocar tudo, a gente precisa saber colocar, a gente precisa saber chegar, a gente precisa saber se posicionar, porque são vários objetivos dentro de uma rede. Então, num caso desse, custou para ela um sonho. Caraca! Né? No Nossa. caso de alguém que trabalha numa empresa sei lá, a gente passou aqui no Rio recentemente uma questão, né, de um casal que foi beber logo que a pandemia começaram a liberar os bares aqui no Rio. Esse casal estava bebendo e aí chegou um agente da prefeitura pedindo para que eles usassem máscara, eles não estavam usando máscara e tal. E aí a mulher, né, ela insultou o rapaz, e aí alguém filmou todo o episódio e a menina foi demitida. Então, custou um emprego. E como esses, existem milhares de casos de pessoas que ainda não atentaram para essa questão. A gente está rodeado. Hoje a gente está muito vulnerável nesse sentido. Né, Isabel, vitrine. É, Dá para usar as redes sociais para aprimorar a comunicação? com certeza. Existem algumas pessoas que são muito experts, né, em ajudar você a montar a sua forma de se comunicar. Existem pessoas muito incríveis aí que são referências, mas eu acho que a gente precisa observar o que dá certo, né? No caso da gente querer buscar uma forma de trazer aquilo para a nossa vida de uma maneira positiva. A gente tem muita gente que faz isso de uma maneira bacana e a gente precisa buscar isso que dá certo. E aí, quando você trouxe essa observação dessa pessoa que disse que a rede não tem muito conteúdo, não estou vendo conteúdo bom, é exatamente isso. Que conexões são essas? Porque o meu feed, por exemplo, é um feed que tem muita informação que, para mim, são extremamente relevantes. E eu tenho mais de 11 mil pessoas na minha rede. Então, assim, que conexões são essas que eu estou fazendo, né? Quem são essas pessoas? Será que eu quero consumir esse conteúdo? Não quero consumir esse conteúdo? Gente, sem pena, sai fora. O que vai agregar para você, Então, né? É um tempo que a gente perde, às vezes, lendo, e isso também é muito ruim, porque a gente perde tempo, a gente não está ali investindo em conhecimento, a gente não está investindo em algo que pode ser tão bacana para a gente, né? A gente está ali vendo um monte de conteúdo raso, não acrescenta nada, então você está perdendo tempo, você não está investindo, né? Você não está trazendo aquilo para você de uma maneira positiva. Então, é fazer mesmo essa peneira, sabe? É olhar para suas redes e ver, será que isso realmente me agrega? e é a gente, eu costumo dizer que a gente vive num mundo de infoxicação, né? É É, tanta eu informação adorei. que a gente se intoxica. E essa dispersão também é ruim. E trazendo de novo para a realidade da mentoria de negócios, muitas vezes eu já vi isso dos dois lados, né? Uma certa ansiedade, tanto de quem está mentorando, quanto quem está sendo mentorado, de trazer todas as informações, né? De falar tudo que sabe ou de fazer todas as perguntas. Isso também dissipa. Uma das coisas que eu gosto muito de dizer quando eu estou dando treinamento sobre comunicação uma das melhores comunicações são feitas a melhor comunicação é feita no silêncio, enquanto você observa.
Porque quando você está observando, você tem condições de avaliar aquilo que realmente vai fazer sentido você se comunicar, né. Então, esperar o momento certo também de fazer essa comunicação. Mas você usou várias vezes a palavra observar, observa, porque observar é tão comunicação quanto falar. É isso. Muita gente que acha que comunicação é só falar e, se engana, É. né. Muita coisa é dita além da fala. Eu posso Verdade. falar uma frase e ter uma fisionomia completamente diferente daquilo que eu estou falando, e quem está me ouvindo sente que o que eu estou falando não é verdade, né. Então, eu não estou confortável nessa reunião. É mentira, eu tô e quem não estiver observando além de ouvindo, vai perceber a verdade por trás, não da fala, mas da expressão, porque a gente se comunica com todo o corpo, né, a gente se comunica também no silêncio, eh, em todas as etapas, né. Eu acho um dos processos fundamentais da relação humana, e a comunicação além da fala, a comunicação além das palavras, né. Uma das coisas que eu gosto muito também de falar quando eu estou dando treinamento é o ouvir, a escutatória do Rubem Alves é às vezes mais importante do que a falatória, do que a oratória. Claro que falar bem, né, é bacana, eu acho bacana um mentor que fala bem, que não gagueja que nem eu, né, que não fica no que nem eu faço de vez em quando, pô, eu admiro, mas escutar é uma arte da comunicação também. Ler, né, porque assim, quando eu falo escutar, eu falo de observar. No LinkedIn também, como a gente vem dando exemplos, né, eu ouço o LinkedIn. Quando eu paro e observo o que está acontecendo ali, eu estou ouvindo o que as pessoas estão falando, mesmo que não seja a palavra dita. Eh, Quantos universos a gente tem na comunicação, né, Isabel? É, perfeito. Nossa, você falou isso agora, é perfeito. Eu tenho até um artigo no meu perfil lá no LinkedIn, que eu falei exatamente sobre isso, quando o silêncio é a melhor forma de se comunicar, o poder da escuta. Eu acho que mais do que falar, quem tem esse poder, quem tem poder não, quem tem esse dom de saber ouvir, ouvir mesmo, parar para te escutar, para processar a informação que você está fazendo, você está mandando, e aí depois que você falar o que você quer, então eu vou dar a minha resposta para você. Isso eu acho que muito pouca gente tem esse dom. É uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, mas faz todo sentido, porque a gente hoje, na velocidade de tudo, a gente também não espera o outro se colocar. E isso gera tanta coisa que podia ser tão diferente. E aí a gente pensa, em mentoria, a gente pensa em redes sociais. Se a gente soubesse escutar um pouco mais, sem a pressa de se colocar, de trazer a opinião de imediato, a gente evitava tanta coisa. A gente evitava, acho que tanto enfrentamento, porque a gente ia escutar o outro, a gente ia entender exatamente o que a pessoa está querendo dizer, como você falou, não é a falatória, é a escutatória mesmo. Escutar é tão forte e tão saber escutar, eu acho que é tão forte quanto saber falar, porque saber falar, o processo da oratória, você pode praticar, se treina, é uma técnica, você aprende isso. Como eu falei ainda há pouco, tem muita gente que dá aula disso e faz muito bem, transforma pessoas, né, para falar. Então, isso é uma técnica. Então, qualquer pessoa pode exercer o poder da oratória, mas o poder de saber escutar e, e, e processar aquela informação até o final, para então você trazer a sua opinião nessa troca, nossa, isso é sensacional. Porque isso está muito ligado a um hábito, e aí eu não sei se é um hábito do brasileiro ou se isso é mundial, não sei. Mas a gente normalmente escuta para responder. Uhum, Então, enquanto você está falando, eu já estou pensando na resposta ou na próxima isso. pergunta. E eu preciso mudar o hábito,
que é escutar para entender. Isso aí, isso E aí. também o ser humano é muito é fascinante, né, mas o ser humano não é fácil. É. Vamos combinar que não é fácil. E a gente sempre tem um conselho para dar, a gente sempre tem um causo para É contar, verdade, e nem sempre isso ajuda na comunicação. Muitas vezes o caos, o exemplo, a resposta é o que desconecta. uhum, E quando você para entender o que o outro está dizendo, sem tentar encaixar nas suas caixinhas de conhecimento, é muito rico, é é muito verdade. mais divertido. É verdade, perfeito. E aí eu acho que a gente volta um pouquinho na questão, de tanta problemática nas redes sociais, porque, cada um traz o que pensa, mas a gente não se conecta diretamente ali, né. Ali eu escrevo o que eu penso e qualquer pessoa interpreta da forma que quiser. E aí isso gera ruídos, muitos ruídos, né? Muitas coisas complicadas. É, e aí, quando você fala da questão do ser humano, a gente vai fazendo voltas que é tão engraçado perceber que o que a gente trabalha muito hoje, né? O que a gente vê, uma coisa que tá, um assunto que está tão latente hoje, é a humanização das relações, porque a gente precisa prestar atenção, porque senão a questão da das máquinas, né, das automações, Sim. elas vão vir com tudo, mas a gente está lutando para se manter humano. E aí nessa de se manter humano, nessa troca, a gente volta a, a repensar esses conceitos de olhar para o outro, trabalhar a empatia, que é você se colocar no lugar e pensar, nossa, se fosse comigo, como que eu faria? Então, antes de dar um retorno, deixa eu pensar exatamente o que, que pode ser, e você repensar uma atitude, uma palavra, uma resposta, você se colocar no lugar de escuta para você poder se conectar com aquela pessoa. Então, são atitudes que mantêm a nossa humanidade ativa, né? E a gente está muito atrás disso, porque a gente está brigando para não ficar automático, né? Para a gente não entrar nesse modo automático. Então, eu acho sensacional. Então, essa é uma das práticas que eu tenho, por isso eu tenho essa teoria de que a gente ainda está muito novinho nessa questão do uso das redes e todas essas coisas que acompanham as redes sociais e o uso das redes. Eu acho que a gente ainda tem muito para avançar, mas a gente vai conseguir, com certeza. Sim, porque a gente está evoluindo internamente junto com a tecnologia, né, talvez não no mesmo ritmo, mas Uhum, a adaptação, a adaptabilidade, a disposição que a gente tem que ter para adequar isso tudo à nossa realidade, né. É muito interessante, porque tem mentorias, às vezes, que quando começa, e você falou muito bem disso, né, é o quando você começa uma mentoria e parece que vocês não estão falando a mesma língua, é tão complicado de reverter essa situação, porque vai ficar falando um árabe, o outro em japonês, e não vai ter comunicação, todo mundo vai estar falando, e todo verdade. mundo vai estar ouvindo, mas eu não vou entender o que está sendo dito, né. Então, assim, além você falou, não diretamente, mas assim, o respeito que a gente tem que ter com o outro que está na nossa frente, né? Você falou: "Ah, a gente está ali conversando, a gente põe a informação e isso vai ser interpretado." Então, eu não lembro se era minha avó ou minha mãe que me dizia isso, mas tudo pode ser dito, depende de como. É perfeito. Isso Então, aí. eu posso comemorar ter passado no estágio da NASA, não é Uhum. essa, não, né? Mas
quem vai estar ouvindo, em que campo eu estou jogando essa informação, né, não é que eu Exatamente. possa me expressar, que eu não possa dizer, mas assim, respeito com quem está ouvindo, Sim, né. Eu posso de repente fazer aqui uma dissertação de biotecnologia e colocar num grupo de matemática, não vai surtir nenhum efeito. Ou, de repente, pode parecer agressivo. Então, assim, é ouvir além dos ouvidos também, né, uhum. escutar o que o ambiente está te dizendo. E eu adoro quebrar uma regra, tá, Isabel. Então, assim, me conta as regras que existem que eu vou dar um jeito de dar uma quebradinha em algum fórum, desafiar o status quo. Então, eu vou dar um jeito de ser, eh apimentada, de ser ousada, sem precisar usar palavrão, por exemplo, Sim, né. Eu adoro dar um jeito de quebrar regras sociais sem ferir ninguém, e é possível. é possível e eu acho que é o que marca mais, quando você, age de uma maneira totalmente, diferente do normal, porque normal, né, do que a gente já está acostumado, porque as pessoas já esperam aquilo. Eu tive um empreendimento algum tempo atrás, né, e eu sou uma pessoa que eu sou muito do diálogo, né, eu acho que, não adianta a pessoa errou, você tem que conversar, você tem que mostrar, explicar e enfim, e apostar que aquilo não vai acontecer de novo. E aí eu tive um episódio onde um funcionário ele cometeu um erro e muito grave, e aí eu chamei ele para conversar, e aí eu falei tudo que eu pensava e que eu, né, e aí no final da conversa ele falou assim: "Poxa, você eu estou até respirando aliviado". Eu falei: "Mas por quê?". "Ai, porque eu achei que você fosse, nossa, quebrar a sala". Falei: "De jeito nenhum". Ainda me agradeceu por tudo que eu disse para ele, porque, nunca ninguém tinha falado dessa forma. Então, muitas vezes, as pessoas já se armam, porque elas já esperam uma posição que já é muito normalizada, né. E aí quando você vem diferente e você coloca uma situação de uma maneira diferenciada, mas que você dá o seu recado, eh, aquilo as pessoas tendem inclusive a cooperar com você, porque elas entendem o propósito daquilo, né, elas sabem que você está buscando alguma coisa, um retorno em relação àquilo, e aí as pessoas tendem a cooperar, quer dizer, aquilo entrou na cabeça dele e ele não, nunca mais nada aconteceu, quer dizer, a pessoa aprendeu, a pessoa ficou atenta, sabe, é como quando a gente, aí a gente entra um pouquinho nessa questão da comunicação não violenta, né, quando a gente, sabe dizer a coisa certa, para que a outra pessoa entenda o que você quer e ela reflita no que aconteceu e aí aquilo não aconteça de novo, porque ela vai estar muito atenta a a tudo, né, a gente faz isso com criança, e hoje a gente tem que fazer com um monte de adulto por aí, porque a vida inteira a comunicação foi de uma forma, né, o dedo em riste, o grito, né, a ameaça, o terror psicológico, e quando a gente traz uma forma diferente de dizer para a pessoa: "Olha, isso aqui não é assim, mas vamos conversar para a gente entender como que tem que ser", você até assusta, porque as pessoas não estão ainda acostumadas com isso, mas é um trabalho que também a gente tem que fazer, porque tudo é um processo, é cultura, né, a gente vai virar uma cultura, a gente vai mudar uma cultura, e é um processo, leva tempo, mas eu acho que tem que ser feito, a gente tem que começar e seguir em frente mesmo, sabe. A gente está caminhando aqui para o final, Nossa, já? não parece. Gente!
Sim, parece que a gente começou tem 5 minutos. Nossa, que pena! É assim, é um papo tão gostoso quando a gente consegue conversar assim, Isabel, é muito bom. Verdade. Eu quero mais vezes. Eu gostei da ideia de repente, a gente conversar sobre estratégias de comunicação não violenta. Gosto muito do Marshall Rosenberg, tudo que ele trouxe pra gente e já testei algumas coisas, porque eu adoro botar em prática para ver se funciona mesmo ou se é só teoria, né. Uhum. E é muito legal, tem umas coisas muito interessantes sobre isso. Mas eu queria deixar um desafio para quem está nos assistindo hoje. Mentores, mentorados, apaixonados pelo ecossistema, empreendedores, comunicadores. Essa semana, de hoje até a próxima terça-feira, eu gostaria de propor para vocês que vocês pratiquem mais a escutatória e observem os resultados. Só isso. Tenta ouvir sem julgar, sem dar uma opinião, só ouve para entender, só isso. E depois, dá um jeito aqui de contar para a gente como é que foi a experiência. Esse é o desafio. Eu vou deixar uma mensagem final e depois passo para a Isabel fazer o encerramento dela também. Claro que o desafio faz parte da minha mensagem final, mas eu queria dizer o seguinte: quanto mais a gente se comunica, melhor a gente se comunica. Então, pratiquem. Ah, eu não sou bom na escrita, pratica. Ah, eu não sou bom na fala, pratica. Ah, eu não sou bom dando bronca, pratica. Treina. Tudo a gente desenvolve com disciplina, processo e priorização. Então, pratiquem a comunicação de todas as formas que vocês puderem com as pessoas que estiverem por perto, mas lembrem-se que comunicação começa na escutatória. Esse é meu convite. Isabel? É isso, querida. Eu, mais uma vez, quero agradecer a você pelo convite, agradecer ao Laércio, Marinês e todo mundo da Catching Up. Foi incrível, passa muito rápido, é um assunto enorme, dá para a gente fazer várias aulas aqui, mas, mais uma vez, obrigada, eu estou muito à disposição, se vocês quiserem conversar um pouco mais, a gente entender um pouquinho sobre esses processos, sobre comunicação, estratégia e e a linguagem nas redes, né, esse é o meu trabalho e, enfim, foi ótimo, foi um prazer, muito sucesso mais uma vez a Catnap, que está começando e vai com certeza decolar, então meu desejo, assim, de que vocês, voem bastante e obrigada gente, muito obrigada mais uma vez. Conteúdos gerados por Isabel Ferrari e Essenza Comunicação, gente, na boa, debruça. Vai uma coisinha que vale a pena seguir nas redes é a Essenza Comunicação e todo o trabalho sério que a Isabel desenvolve, constrói e entrega. Sou fã sua, Isabel, muito obrigada mesmo por ter aceito esse convite. A gente se vê em breve. Laerte, Obrigada. a palavra é tua agora, querido. Eu não falei que ia ser um espetáculo? O problema foi o tempo, muito pouco tempo. É Num verdade. instante, quando a gente vê, tá na hora de acabar, gente. Tanta coisa boa. Sabe o que eu fiz? Eu falei para as pessoas: olha, nós estaremos ao seu dispor. A Lilian tem um curso dentro da Catnap chamado Comunicação Assertiva na Mentoria de Negócios. Esse curso está aberto. A Lilian tem muito mais coisa para falar dentro desse curso, né? Isabel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. As portas da Catnap estão escancaradas para você, porque você falou tão pouquinho hoje, a gente quer você de novo. Né? É, Venha para cá, venha, integre Obrigada, querida. esse grupo. O grupo da Catnap é assim, sabe? Isso que a Lilian falou. Nós falamos com o coração, com a alma, com o rosto, com tudo. Nós trabalhamos uma maneira diferenciada. Nós trabalhamos um aprendizado customizado. Então, nós temos aí, gente. Hoje tivemos Lilian Toledo e Isabel Ferraro. Eu disse que ia ser um espetáculo, certo? Amanhã nós teremos outro debate maravilhoso, debate internacional.
Núbia Correia, da Brasileiro Soul, uma associação maravilhosa que apoia os brasileiros empreendedores em Portugal, e ele, poeta, escritor, músico, mentor de negócios, professor, o leão da Catnap, César Silva, Cara, estará amanhã falando sobre liderança na mentoria de negócios. E na quinta-feira, eu, Laércio de Matos, diretamente de Portugal, estarei aqui também com o português mais brasileiro de Portugal, Luiz Primo, também da Brasileiro Sou, daqui, de pertinho, daqui do Porto, a 1 hora daqui. Eu agradeço muito, muito, muito a atenção de vocês. Entrem na nossa plataforma, nós deixamos o endereço. Sigam-nos no Instagram. Não percam a oportunidade de ouvir um pouco mais, interagir com a professora Elina Toledo, que estará com a gente nesse curso. Nós teremos daqui para o final presentes, surpresa, desconto super especial para essas pessoas que estão lá do Belém do Pará, gente, com a gente, tá bom? Muito obrigado a vocês. Eu aguardo todos vocês amanhã novamente, tá? Em nome da Catnap Business School. Uma ótima noite para todos vocês. Boa noite, galera. Boa noite, gente. Obrigada.